vermelho, branco, azul. Vermelho, branco, azul. Vermelho, branco, azul. E se eu lhe disser que esse entendimento tem tudo a ver com a forma que o seu filho vai, por exemplo, escrever uma redação no futuro? Meu nome é Julie, eu sou pedagoga do CID e hoje eu vou te ensinar a desenvolver o pensamento lógico na sua criança. Toda história, ela tem um começo, um meio e um fim. Aqui, por exemplo, eu tenho o título Os Novos Vizinhos, da editora Melhoramentos. Se você folhear esse livro com a criança, ela vai observar apenas as ilustrações, mas quando você começar a contar a história, ela vai perceber que essa narrativa tem uma lógica. Acontecem alguns eventos específicos até que a história chegue ao fim. E isso não é diferente da maneira que nós escrevemos um texto, uma carta e principalmente uma redação, que também precisa de uma estrutura ideal com início, meio e fim. Esse pensamento de que existe uma lógica entre os elementos, entre os sistemas que cercam uma criança, podem ser percebidos desde a infância e nós podemos ensinar para a criança a perceber isso ainda quando ela é bem pequena. E hoje nós vamos fazer algumas atividades práticas para que você possa treinar no seu filho esse entendimento desses padrões que existem naquilo que o cerca. Primeiro, eu vou mostrar para você um dos nossos materiais. Nós temos aqui uma ficha de acompanhamento. Esse material nós usamos com crianças a partir de 1 ano. Fixamos ele na parede e a criança tem a oportunidade de marcar as atividades que foram realizadas ao longo do mês. Quando a criança percebe que há uma movimentação entre esses símbolos e que cada símbolo desse tem um nome, ela já está tendo contato com o pensamento lógico. Por exemplo, lá em casa, quando nós fixamos essa ficha de acompanhamento na nossa parede, o nosso filho mais novo, ainda mesmo sem falar as suas primeiras palavras, ele já nos mostrava esse entendimento de sequência, apontando para cada um desses números. Então ele fazia um de cada vez. E isso é natural, porque a criança ela vai reproduzir aquilo que é ensinada. Então ela observa e imita, observa e reproduz. Então, se todos os dias você faz esse movimento com essa sequência, dizendo que cada um daqueles espaços, daqueles símbolos, eles têm um nome específico, então a criança vai aprender e vai reproduzir mesmo antes mesmo de começar a falar o nome desses números. Agora, eu vou te ensinar outras formas de você trabalhar a sequência lógica com uma criança. Eu trouxe aqui esses discos que são aqueles flutuadores de piscina. Você pode fazer com a criança, tanto que ela reproduza de forma horizontal, verde, vermelho, azul, verde, vermelho, e aí ela continua. Ou você pode fazer de forma vertical, usando um cadarço para realizar essa atividade. Dessa forma, além de treinar a compreensão de sequência lógica, nós vamos também treinar o refinamento motor, já que a criança vai precisar exercer uma pressão, uma força e direcionar o seu movimento. E vamos exercitar também a concentração. Então, nós temos aqui essa sequência de forma horizontal. Nós precisamos lembrar que a quantidade de elementos que nós vamos utilizar em uma sequência, ela precisa respeitar a idade dessa criança.
Então, logo no comecinho, você pode usar apenas 2 elementos, verde e laranja, verde, laranja. E ao passo que a criança for crescendo, amadurecendo, ampliando a sua memória, você pode acrescentar outros elementos na sequência ou também ampliar esse entendimento utilizando formas, posições, elementos diferentes para cada vez mais exercitar essa compreensão. Vamos fazer mais uma atividade? Aqui eu vou usar botões e argolas. Dessa forma, nós já vamos fazer uma sequência um pouco mais trabalhosa. Eu vou colocar um botão grande, uma argola, um botão pequeno. Um botão grande, uma argola, um botão pequeno. Nessa atividade, nós temos não apenas a compreensão de sequência, como também da diferença que existe entre os tamanhos dos elementos. Outra forma de trabalhar esse entendimento de sequência é usando massinha de modelar. Novamente, nós vamos exercitar, além do entendimento de sequência, o refinamento motor. Nós podemos trabalhar de forma ampliada, modificando também a posição desses elementos. Vamos fazer? Vermelho, horizontal, azul, vertical. Verde, horizontal. Vermelho, horizontal, azul, vertical, verde, horizontal. Aqui nós temos outra sequência onde a diferença está na posição dos elementos. Além da sequência, a diferença está também na posição dos elementos. Outro elemento que você pode usar são os papéis de gramaturas diferentes. Aqui eu trouxe papel crepom, mas você pode usar papel colorido que tiver à sua disposição. Tanto a criança pode fazer bolinhas de papel novamente para exercitar a musculatura da sua mão, todas as atividades que nós fazemos com as nossas crianças, que são de amassar, rasgar, recortar, apertar, tudo isso fortalece a musculatura das mãos e faz a criança desenvolver a habilidade necessária para, por exemplo, utilizar o lápis, a caneta e realizar sua escrita no futuro. Mas voltando para o assunto da lógica, nós podemos usar também isso para treinar essa sequência lógica, usando novamente o refinamento motor. Prateado, laranja, rosa e assim sucessivamente. Nós podemos usar também um elemento que é favorito de muitas crianças, os adesivos. Aqui nós também podemos convidar a criança a fazer a colagem de acordo com uma sequência. Tudo isso treina o pensamento lógico da criança. Existem adesivos também que têm detalhes específicos. E aí, dentro daquela parte de ampliar esse entendimento, treinar mais essa habilidade, nós podemos oferecer para que a criança, além de reconhecer a sequência, também treine a sua percepção, identificando qual será o elemento ideal para aquela sequência. Aqui eu vou usar, por exemplo, feliz e bravo. Qual desses outros elementos aqui é semelhante com esse primeiro? Qual é o rostinho que representa alguém feliz? E aí a criança vai exercitar a sua percepção. Feliz e bravo. Outra atividade muito legal que você pode fazer é pedir para que a criança faça uma identificação e uma reprodução daquilo que lhe é apresentada. Por exemplo, palito vermelho na horizontal.
A criança tem que repetir. Você colocou desse lado, a criança tem que repetir igualmente do outro lado. Palito vermelho na horizontal. Palito laranja na diagonal. Palito laranja na diagonal. Palito amarelo na horizontal. Palito amarelo na horizontal. Isso aqui também trabalha o pensamento lógico da criança. E por último, para a gente encerrar com todas essas dicas que nós trouxemos, é a sequência lógica impressa. Aqui nós temos mais uma de nossas atividades. Nós vamos recortar esses elementos e vamos pedir para que a criança identifique qual é a sequência que existe entre essas narrativas, porque nós ainda não estamos trabalhando com a produção textual, mas a criança já pode relacionar o que acontece primeiro, o que acontece depois e o que acontece por último nessas ilustrações. Aqui, por exemplo, a criança precisa reconhecer que primeiro o ovinho estava inteiro, começou a rachar, depois o pintinho nasceu. Aqui, ela precisa identificar que primeiro a sementinha foi plantada, depois nasceu o broto, depois a árvore cresceu. Então, isso aqui também treina esse pensamento, esse entendimento de início, meio e fim. Os sistemas estão por toda a parte. A, B, C, D, E, F, G. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa criança precisa treinar antes mesmo de entender o nome de cada um desses símbolos, que muitos conceitos estão relacionados uns com os outros e que existe uma forma de pensar por trás de cada um desses sistemas. E quando nós treinamos esse cérebro dessa criança para que ela observe e perceba de forma autônoma e tente reconhecer essas sequências, nós estamos treinando essa criança para no futuro, quando ela for exposta a operações matemáticas complexas, narrativas complexas, quando ela for exposta, quando ela for cobrada a realizar esse pensamento, a ter esse entendimento sequenciado, ela já tem esse cérebro treinado para isso. Tá vendo que é possível exercitar o pensamento lógico na criança ainda quando ela é bem pequena? Eu espero que você faça essas atividades na sua casa e depois volte aqui para nos contar o que é que você achou. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de nos seguir no nosso Instagram, @somoscid. Tchau, tchau. Até mais.